Como ser um bom samaritano, lições de amor e compaixão na vida cristã. A parábola do bom samaritano, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, é um dos ensinos mais profundos de Jesus sobre o verdadeiro significado de amar o próximo. Nesse relato, um homem é assaltado, espancado e deixado à beira da estrada, sendo ignorado por um sacerdote e por um levita, que apesar de estarem em posições de autoridade religiosa, não se importam em ajudá-lo. Entretanto, um samaritano, alguém visto com desprezo pelos judeus da época, se aproxima, cuida das feridas do homem ferido e o leva a uma pousada, arcando com os custos de sua recuperação. Essa história não é apenas sobre o socorro a um necessitado, mas também sobre a quebra das barreiras sociais e culturais. O samaritano nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo vai além das convenções, da conveniência ou da expectativa de retribuição. Ele age não por obrigação, mas por compaixão genuína. E sua atitude desafia a todos os cristãos a refletirem sobre o amor que praticam no dia a dia. Ser um bom samaritano, no contexto cristão, significa viver a fé de maneira prática, sem julgamentos ou discriminação, mas com o coração aberto para servir ao próximo em suas necessidades, independentemente de quem ele seja. No cerne da parábola do bom samaritano, encontramos a virtude da compaixão, que se revela como uma ação que vai além de simples simpatia ou pena. A compaixão é um movimento profundo do coração que se traduz em atitudes concretas, voltadas para o alívio do sofrimento do outro. Jesus descreve o samaritano como alguém que não apenas observa a dor do homem ferido, mas que se aproxima, oferece cuidado físico, emocional e até mesmo financeiro para garantir que ele se recupere. Esse gesto de compaixão é um exemplo de amor que não espera retorno ou reconhecimento, mas que é movido pela necessidade de curar e restaurar. Em Mateus 9, versículo 36, a Bíblia nos fala que Jesus, ao ver as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e dispersas, como ovelhas sem pastor. A compaixão cristã, portanto, não é uma mera sensação, mas uma ação deliberada que visa transformar a realidade do outro. Quando a compaixão é praticada, ela nos leva a agir de forma prática, muitas vezes nos exigindo sacrifícios, mas também nos transformando em canais do amor de Deus para o mundo. Ser um cristão que vive a compaixão significa ser sensível ao sofrimento do outro, sem reservas ou limitações, com disposição para agir em favor do bem-estar do próximo. A parábola do bom samaritano nos ensina também a importância de superar as barreiras sociais e culturais que muitas vezes nos afastam uns dos outros. Na época de Jesus, os samaritanos eram vistos como inimigos pelos judeus, por causa das tensões históricas e religiosas entre ambos. O fato de o samaritano ser o único a ajudar o homem ferido, enquanto os judeus religiosos o ignoram, traz uma lição profunda sobre a maneira como devemos olhar para o outro, independentemente de sua origem, religião ou status social. Jesus usa esse contraste para desafiar seus ouvintes e, por consequência, todos os cristãos a ir além das divisões que a sociedade impõe. Gálatas 3:28 nos lembra que não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ser um bom samaritano exige que olhemos para o próximo com os olhos de Cristo, que vê cada pessoa como digna de cuidado e amor, sem levar em consideração as diferenças que o mundo tanto valoriza. O cristão é chamado a ser um agente de unidade, construindo pontes de compreensão e respeito, não deixando que as diferenças se tornem muros que nos separam, mas que nos impulsionem a praticar o amor em sua forma mais pura e inclusiva. A generosidade do bom samaritano é uma das lições mais poderosas desta parábola.
pois ele não se limitou a um simples gesto de bondade, mas se comprometeu de forma integral com o bem-estar do homem ferido. Ele não apenas cuidou das suas feridas, mas também garantiu que o homem recebesse cuidados contínuos ao pagar as despesas da hospedagem e tratamento. Esse exemplo de generosidade nos ensina que na vida cristã o amor deve ser prático e completo, indo além do que é esperado. Em 2 Coríntios 9:7, a Bíblia nos ensina que Deus ama a quem dá com alegria, o que significa que a verdadeira generosidade não é apenas uma ação financeira, mas um ato do coração que reflete o desejo de servir e ajudar de maneira desinteressada. O cristão, portanto, é chamado a ser generoso não apenas com os recursos materiais, mas também com o tempo, a atenção e os cuidados para com os outros. Isso exige sacrifícios, pois muitas vezes a generosidade cristã vai além do que é confortável, mas é essa generosidade sacrificial que reflete a imagem de Cristo em nós. O bom samaritano não esperou por recompensa ou reconhecimento, mas fez o que era certo por pura compaixão. E essa atitude de desprendimento é um modelo para a vida cristã. Os sacerdotes e levitas que passaram ao lado do homem ferido representam uma atitude de egoísmo e indiferença que é comum no mundo moderno. Embora esses homens estivessem em posições de autoridade religiosa, sua indiferença à dor e necessidade do próximo revela um profundo contraste com o comportamento do bom samaritano. Eles se afastaram do sofrimento, possivelmente devido à conveniência ou ao medo de se contaminarem cerimonialmente, mas de qualquer maneira ignoraram uma oportunidade de agir com compaixão. Esse comportamento é uma advertência para todos os cristãos, pois em muitas situações podemos ser tentados a agir de forma egoísta, negligenciando as necessidades dos outros. Em Mateus 25, 44 a 46, Jesus nos ensina que a negligência em relação ao sofrimento do próximo é uma falha grave, dizendo que tudo o que fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. A indiferença pode ser tão prejudicial quanto a violência, pois ela perpetua a dor e a injustiça ao ignorar as necessidades dos outros. Ser um bom samaritano exige que, ao invés de nos afastarmos do sofrimento, nos aproximemos para ajudar, mesmo que isso nos custe algo. A vida cristã, portanto, não pode ser caracterizada pela indiferença ou pelo egoísmo, mas por uma busca ativa de aliviar o sofrimento e servir ao próximo com amor e disposição. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo é o alicerce da vida cristã, e ao ser aplicado à parábola do bom samaritano, revela a profundidade do amor que deve ser vivido. Jesus não nos chama a uma bondade superficial ou a uma caridade de ocasião, mas a um amor genuíno que se traduz em ações concretas, sem esperar recompensas ou reconhecimento. Em Mateus 22, 39, ele nos ensina que o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amor vai além da simples simpatia ou da ajuda eventual. É um compromisso com o bem-estar do outro, um amor que não mede esforços para ajudar, mesmo que isso exija sacrifício pessoal. O cristão é chamado a se colocar no lugar do outro, a viver o amor de forma prática e sem reservas. Isso significa olhar para os outros com compaixão, ver suas necessidades e agir em seu favor, assim como o samaritano fez com o homem ferido. O amor cristão não se limita a palavras ou intenções, mas se expressa de forma tangível em gestos de cuidado, generosidade e serviço. Esse amor é, em última instância, um reflexo do amor de Deus por nós, que se sacrifica e se doa continuamente para nosso bem. Ser um bom samaritano, portanto, é ser fiel ao mandamento de amar ao próximo, sem exceções ou limitações. Ser um bom samaritano não se limita a grandes gestos ou a momentos extraordinários,
mas se reflete nas atitudes cotidianas, nas pequenas ações que tornam o dia a dia mais humano e cristão. Na vida cristã, a prática da bondade e do amor ao próximo deve ser constante, integrando-se à nossa rotina de maneira natural. A parábola nos ensina que devemos estar atentos às oportunidades diárias de servir e ajudar, seja ao estender a mão a um amigo em dificuldade, ao oferecer uma palavra de conforto a quem está triste, ou até mesmo ao apoiar alguém que passa por um momento de necessidade. Jesus nos mostrou que, muitas vezes, são esses gestos simples que têm o maior impacto no reino de Deus, porque são feitos com o coração aberto, sem esperar algo em troca. Em Colossenses 3:23, somos lembrados de que tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. O que significa que até os atos mais simples de bondade têm valor eterno quando realizados com a atitude certa. Ser um bom samaritano, portanto, não é apenas sobre momentos de grande ação, mas sobre a disposição de viver a compaixão no cotidiano, buscando, em cada oportunidade, ajudar e servir ao próximo de forma genuína e desinteressada. A parábola do bom samaritano não é apenas uma lição de como ajudar o próximo, mas também um convite à transformação pessoal. Cada ato de compaixão e generosidade não apenas beneficia o outro, mas também molda e aperfeiçoa quem o pratica. Quando o cristão se dispõe a ajudar o necessitado, ele não está apenas cumprindo um dever moral, mas está sendo moldado à imagem de Cristo, que é a maior expressão de amor e serviço. Em Mateus 5:14, Jesus diz que vós sois a luz do mundo. E isso implica que, ao servirmos ao próximo, refletimos a luz de Cristo na escuridão do mundo. O cristão, ao agir com bondade, é transformado pela experiência de dar, pois a verdadeira generosidade exige o desapego de si mesmo, criando um ambiente de humildade e graça. Além disso, ao se envolver em ações altruístas, o cristão se aproxima mais de Deus, que é a fonte de todo o amor e compaixão. Portanto, ser um bom samaritano não é apenas uma prática isolada, mas um meio de crescimento espiritual, uma maneira de se tornar mais semelhante a Cristo, vivendo o Evangelho de forma prática e transformadora. Cada gesto de misericórdia e cuidado com o próximo nos aproxima mais de nossa verdadeira identidade em Deus, nos transformando enquanto ajudamos a transformar o mundo ao nosso redor. A parábola do bom samaritano também nos revela um princípio fundamental do reino de Deus, a misericórdia. Em diversos momentos, a Bíblia exalta a misericórdia como uma característica essencial do caráter divino e nos ensina que aqueles que praticam a misericórdia são de fato abençoados. Em Mateus 5:7, Jesus afirma que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia, portanto, não é apenas um atributo de Deus, mas também uma virtude que os cristãos devem buscar cultivar e viver em suas relações com o próximo. Ser misericordioso não é apenas aliviar o sofrimento imediato, mas também olhar com os olhos da graça, oferecendo perdão, paciência e compaixão, mesmo quando não há retribuição. A misericórdia é uma força transformadora que desafia a lógica humana de justiça e equidade e nos chama a agir de maneira generosa e abnegada, como o samaritano fez. No contexto cristão, ela se torna um reflexo do amor de Cristo por nós, que apesar de nossas falhas e pecados, nos estendeu a mão da graça. O bom samaritano não apenas socorreu o homem ferido, mas demonstrou a verdadeira misericórdia, cuidando dele sem esperar nada em troca. Em nossas vidas, a misericórdia se torna um sinal de que o reino de Deus está presente, movendo-nos a agir com mais compaixão e menos julgamento, oferecendo o amor incondicional que Deus derrama sobre todos nós.
Ser um bom samaritano, portanto, vai além de um simples ato de bondade ou caridade pontual. É um testemunho contínuo do amor de Deus em um mundo marcado pela dor, pelo egoísmo e pela injustiça. O cristão é chamado a ser um reflexo desse amor incondicional de Deus em suas ações cotidianas, fazendo do serviço ao próximo uma expressão de sua fé. Em João 15, 12 a 13, Jesus nos ensina que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E isso nos convida a uma vida de sacrifício, onde o bem-estar do outro é colocado acima das nossas conveniências. O exemplo do bom samaritano nos desafia a agir não apenas em momentos de grande necessidade, mas em qualquer situação onde possamos aliviar o sofrimento alheio, seja ele físico, emocional ou espiritual. A vida cristã não é uma vida de espera, mas de ação, sendo que o reino de Deus é construído por meio de gestos concretos de amor, misericórdia e serviço. Cada gesto de bondade, por mais simples que seja, contribui para essa construção e reflete a presença de Cristo no mundo. Quando o cristão se dispõe a ser o bom samaritano, ele não só auxilia o outro, mas também contribui para a transformação de sua própria vida, tornando-se mais parecido com Cristo a cada ato de amor realizado. O impacto de uma vida vivida em serviço ao próximo é profundo e duradouro, refletindo a verdadeira natureza do reino de Deus aqui na terra. Ao refletirmos sobre o exemplo do bom samaritano, somos desafiados a revisar nossa própria atitude diante das necessidades do próximo. Jesus nos chama a transcender as barreiras do egoísmo, do medo e da indiferença, para viver um amor que é genuíno, sacrificial e transformador. O bom samaritano não agiu por obrigação, mas movido pela compaixão que nasce do coração de Deus. Sua atitude nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está nas palavras que proclamamos, mas nas ações que realizamos em nome do amor de Cristo. A prática do amor ao próximo, com generosidade, compaixão e misericórdia, reflete o caráter de Cristo em nós e é uma manifestação do reino de Deus aqui na terra. Que possamos, portanto, abrir nossos corações para ver o sofrimento ao nosso redor e agir com a mesma disposição que o samaritano. Que a misericórdia de Deus nos inspire a ser instrumentos de cura e restauração na vida dos outros, sem esperar nada em troca, apenas pelo desejo de refletir o amor de Cristo. Que a nossa vida seja marcada por gestos concretos de compaixão e que possamos ser luz e sal neste mundo, vivendo o Evangelho de forma prática e profunda. Senhor, pedimos que nos conceda olhos para ver as necessidades dos outros e corações dispostos a ajudar, independentemente das circunstâncias. Ensina-nos a viver como o bom samaritano, oferecendo o que temos com generosidade, agindo com misericórdia e refletindo o teu amor em todas as nossas ações. Que possamos ser fiéis a ti em nossos gestos diários, sempre prontos para servir e amar ao próximo. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.